Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de robótica. Temos conversado aí nas últimas aulas a respeito dos elementos que compõem um robô, né? Estamos falando aí sobre as partes do robô, sobre a origem do robô, sobre o que é o robô. E na aula passada, né, nós falamos sobre alguns elementos que são elementos importantes dentro de um sistema robótico, né? Na aula passada, nós falamos sobre o motor de passo, né? O motor de passo que norteia aí quando você precisa de uma movimentação, e essa movimentação ela necessita de precisão. Então, a precisão no robô ou em qualquer outro elemento, ela é obtida através do motor de passo. Então, o motor de passo, nós falamos sobre esse tema na aula passada, um tema muito importante. Falamos também na aula passada sobre os elementos de máquinas, né? Os elementos de máquinas também são fundamentais, e aí entra mais a parte da mecânica em si, né? A importância dessa mecânica que os elementos de máquinas vão trazer. E quais seriam esses elementos de máquinas, né? Nós vimos que nós temos as correias, né? As polias, nós temos as engrenagens, as correntes e as barras, tá? Basicamente, esses são os elementos de máquinas que nós estudamos na aula passada. Vimos detalhe de cada um deles. Se você perdeu algum detalhe, pegue o vídeo da aula passada para tirar as suas dúvidas, tá? Então, esses elementos eles iriam compor, né, o robô. E aí a gente entra não só na parte de robótica, mas também na parte de automação industrial. Estaria então contemplando a parte de automação industrial aí como um todo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes, tá? Nós vamos falar sobre os sensores, tá? Alguns tipos de sensores, e nós também vamos falar sobre alguns tipos de robô. Bom, com relação aos sensores, né, nós vamos ver que existem alguns tipos de sensores. Esses sensores eles são importantes, não somente na robótica, mas também eles vão ser importantes também na automação, na indústria, de maneira, né, como um todo. E aí nós temos os tipos de sensores, né? Dentre esses sensores, nós temos lá o sensor de fim de curso, que você já deve ter ouvido falar, né? Um sensor muito comum na elétrica, na mecânica, né? Na eletrônica, né? O sensor de fim de curso ele é muito utilizado, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse tipo de sensor, né? Nós vamos ver também o reed switch, tá? Alguns de vocês já até conhecem, já até utilizaram esse componente em projetos aí ao longo do curso de vocês, tá? É um componente magnético, a gente vai ver mais detalhes. Nós temos lá o sensor indutivo, né, que é diferente do reed switch, tá? Embora os dois trabalhem com magnetismo. Nós vamos ver também o sensor capacitivo e também o sensor óptico, tá? Então vamos estar analisando aí esses sensores. E quanto aos robôs, nós vamos ver lá os tipos de robôs. Nós vamos ver que existe o robô cartesiano, né? Existe o robô cilíndrico, o robô esférico e também um outro tipo de robô chamado de escara, além do robô vertical. Então, baseado aí nesses temas, é que nós vamos então falar, né? Vamos estar desenvolvendo o nosso assunto aí relacionado à nossa aula de robótica. Então tá aí, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos entrar no assunto dessa aula. Tá aí a nossa vinheta, então vamos iniciar falando sobre os sensores, tá? Vamos começar pelos sensores, depois a gente fala sobre os tipos de robô. Bom, pessoal, com relação aos sensores, né? E já iniciando por esse tema, né? Os que são sensores, né? Eles são transdutores, né? Que são transdutores, são conversores
de grandezas físicas em sinais elétricos. Então, quando você converte, né, quando você faz algum tipo de conversão, né, quando a gente fala do sensor, você está falando então de transformar uma grandeza física em algo elétrico. Então você pode transformar luz em sinal elétrico, você vai transformar contato em sinal elétrico, né, você vai transformar indução magnética em sinal elétrico. Então o objetivo do sensor é transformar então essas grandezas físicas em grandezas elétricas, tá? E aí a gente tem essa aplicação dos sensores na robótica, tá? Na robótica, esses sensores eles vão monitorar a velocidade com que o robô se movimenta, ele vai determinar a posição que o robô, onde o robô se encontra, né? Que ponto que o robô está localizado, ele vai verificar a aproximação do ser humano ou de algum outro obstáculo, então ele vai ter essa percepção, tá? Vai reconhecer os obstáculos também. Então esse é o objetivo dos sensores, tá? Então os tipos de sensor, como nós vimos, né? Nós vamos ter lá o sensor de limite mecânico, que é o nome oficial aí da chave de fim de curso. Nós temos o sensor magnético, que é o reed switch, né, o nome oficial para o reed switch. O sensor de proximidade indutivo, né, o sensor de proximidade capacitivo e os sensores óticos. E aí a gente vai ver 3 tipos de sensor ótico, tá? Nós vamos analisar os 3 principais tipos de sensor ótico. Então são esses sensores que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Vamos começar então pelo sensor de limite mecânico, né? O que nós chamamos então de chave de fim de curso. A chave de fim de curso, né? Também é o nome mais conhecido para esse sensor de limite mecânico. Também é conhecido como microswitch, tá? São os nomes aí que nós encontramos no mercado, são os nomes aí que são utilizados, aí os jargões, né, são utilizados aí na área técnica. Então, através de detectores, né, de limite, ele vai apontar a posição final de partes de máquinas, por exemplo, tá? Então, o sensor de fim de curso, ele é um importante sensor aí dentro não só da robótica, como da automação, né, ou da eletrônica, da mecatrônica, né? Então esse sensor ele é extremamente importante. Então tá aqui ó, o detalhe dessa chave de fim de curso, né? A ideia é um funcionamento parecido com o do relé, né? Você tem lá o comum, você tem lá o normalmente aberto e normalmente fechado, né? Então você tem, por exemplo, a hora que você empurra essa aleta, você vai na verdade empurrar essa haste, né? Onde ele vai fechar um determinado contato, né? Então ele vai tirar ou colocar o contato desse comum com esse normalmente aberto, né? Senão ele vai ficar em contato com esse normalmente fechado. Então basicamente essa é a função do sensor de fim de curso. Então ele vai estar, você tem lá um comum, né? Que está sempre fechado com o normalmente fechado. E esse comum ele está sempre aberto em relação ao normalmente aberto. Quando você empurra a haste, né, essa haste aqui, ao empurrar essa haste, ele tira o contato do comum com o normalmente fechado e passa esse contato do comum para o normalmente aberto. A gente vai ver isso melhor num vídeo, né? Fica mais fácil da gente visualizar isso. E aí então a gente tem os tipos, né, dos sensores de fim de curso, tá? São vários tipos aí que a gente consegue encontrar no mercado. Eu tinha falado aí do vídeo, olha, então a gente tem aqui, a gente consegue ver quando você fecha, né? Então esse aqui seria o normalmente aberto e o comum. Quando ele está sem o contato, né? Que é o normalmente fechado, ele tem o contato, né? Então quando você apertou, ele abriu o contato, né? E aqui do comum com o normalmente aberto, quando você fechar, ele vai fechar o contato. Então a gente tem aí
essa forma, né, de trabalho do sensor de fim de curso. Então aqui, olha, é o comum com normalmente aberto. Olha, a hora que você empurrou a haste, ele zerou, né? Ou seja, o multímetro apitou. E aí, em relação ao normalmente fechado, ele está fechado, né? Está aqui fechado, ó, 0. A hora que você empurrou, ele abriu. Então ele inverte, né? Assim como você aprendeu com os relés. Só que aí no caso do relé, isso acontecia quando passava uma corrente pela bobina, né? Já no sensor de fim de curso, não, é quando você empurra então o curso, né? A haste deste sensor. Bom, então esse é o sensor de fim de curso, é o primeiro sensor que nós estamos estudando. O segundo sensor que nós vamos estudar é o sensor magnético, né? É o reed switch, tá? O reed switch, né? Ele é um componente, tá? Que ao aproximarmos um ímã, o campo magnético vai atravessar a ampola, né? Que é o próprio corpo do reed switch, fazendo com que as duas lâminas internas se juntem, né? E assim ele vai estabelecer um contato elétrico, tá? Então você tira o ímã, né? Ao remover o ímã, esse contato imediatamente ele é desfeito. Então a ideia é: você aproximou o ímã, fechou o contato, afastou o ímã, abriu o contato. E o reed switch ele é um componente muito, ele é perto, né, dos outros sensores, ele é barato, né, por causa da sua simplicidade. Embora ele seja um componente, né, que também seja muito sensível, né, porque ele normalmente tem ali o corpo dele, ele é de vidro. Bom, a aplicação dele, né, vai ser quando você precisar de um alto número de ciclos, porque ele é um componente rápido, tá? Quando não tiver espaço suficiente para montagem de chaves de fim de curso, por exemplo, tá? E você pode usar então um sensor magnético, um reed switch. É como eu tenho dito, né? A eletrônica, a mecatrônica, ela te dá várias formas diferentes, né? Várias formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Então é uma solução que nós temos aí, uma solução muito eficiente, os sensores magnéticos, o reed switch. E em ambientes, né, quando você tem poeira, umidade, por ser um componente ali que você não dificilmente vai entrar uma poeira nele, porque ele tem ali um invólucro, né, que não vai entrar ali nos contatos dessa poeira. Inclusive ele tem ali um gás dentro desse componente. A gente vai ver melhor aqui nesse desenho. Então você tem lá, esse seria o nosso reed switch. Então você tem aqui uma ampola de vidro, né? Dentro dessa ampola de vidro você tem aqui um gás, né? Aí você vai ter uma variação do tipo de gás que nós vamos ter aqui. E aí você tem as lâminas de contato. Então aproximou o ímã, essa lâmina vai encostar nessa outra lâmina, que é aí onde a gente está representando o contato elétrico, tá? Então tá aí os tipos, né, diversos aí de reed switch que a gente pode ter, tá? Tem maior, tem menor, né? Tem para todo gosto, e vai depender também da corrente, né, que ele vai suportar e passar por essas lâminas. E aí é basicamente isso. Olha, você aproxima o ímã, né, o contato fecha, né? Você afastou, o contato abre. Então esse vídeo dá para a gente ver bem o funcionamento dele, tá? Então aproximou, fechou o contato, afastou, o contato abriu. Então, um componente bem simples, né? Como eu falei, o problema dele é que esse corpo dele é de vidro, tá? E ele tem um gás inerte. Então, se você tiver aqui uma trinca nesse vidro, ele já não vai fazer essa aproximação, porque ele vai perder esse gás, tá? E aí o componente não funciona mais. Então, uma das desvantagens, inclusive a gente constata essa desvantagem na prática, né? É justamente que você começa a manusear muito o reed switch, ele acaba trincando, principalmente nas pontas, né? E aí ele acaba perdendo a sua função, tá? Então aí não tem como você utilizar o reed switch. Bom, vamos dar uma olhada num outro tipo de sensor, né? O sensor indutivo também vai utilizar o magnetismo, tá? Então um sensor indutivo, esse aqui é a forma com que nós encontramos ele, né? Ele tem o cabo, né? Normalmente ele vem associado a um cabo, e aí o nosso sensor indutivo,
Tá? Esse sensor indutivo, ele tem normalmente 3 fios, né? E aí você liga num fio a tensão que você quer, né? No outro fio você liga no GND e no outro fio, né, você coloca, vai ser então a sua carga, né? Você conecta a sua carga. Então o que vai acontecer? Ele vai mandar a tensão, né, nesse fio da sua carga em relação ao terra, quando você tiver ali um acionamento, tiver algo magnético passando próximo, né, desse sensor indutivo, ou seja, sendo reconhecido pelo sensor indutivo. Tá? Aí aqui ele vai fazer então esse reconhecimento. Eles vão atuar na presença de metais, tá? Ele vai fazer a comutação eletrônica quando o objeto metálico chegar próximo, tá? E aí ele pode ser AC ou DC, sendo que os mais comuns são aí de tensão contínua, tá? E aí ele pode ser PNP ou NPN, ou seja, ele pode mandar o positivo ou o negativo para a carga. Aí vai funcionar de acordo com a forma com que você vai conectar a sua carga, tá? E aí ele não precisa de contato físico com a peça para atuar, né? Você consegue, inclusive, um dos pontos legais dele é você consegue controlar o quão próximo ele precisa estar para poder ser reconhecido como um metal e aí o sensor indutivo acabar atuando, tá? Então essa é uma vantagem grande, você consegue ter esse controle. Eles são utilizados então para contar peça, para medir velocidade, para detectar metal, né? E aí ele chegou, né, no mercado aí mais ou menos nos meados de 1960 para substituir as chaves de fim de curso, né? Porque um dos grandes problemas da chave de fim de curso é você tinha lá um acúmulo de poeira, ela parava de funcionar, tá? Então hoje a chave de fim de curso ela é utilizada mais quando você realmente não tem outra forma de lidar com a solução, tá? Então tá aí, né? Você aproximou o metal, ele vai fazer então esse fechamento. Aqui, olha, só para a gente ver uma ideia do funcionamento, olha, ele tem 0, né, de tensão, e aí a hora que você aproxima essa chave, que ela é imantada, né, ele chaveou então os 24, né, que é a alimentação positiva. Então, como eu falei, você tem a alimentação positiva e negativa, e o do meio, que é o comum, né, onde você mede em relação ao terra. Então, a hora aproximou aqui a chave magnética, ele vai então mandar 24 volts nesse ponto, né, no ponto aí da saída da sua carga. Então você liga a carga desse ponto em relação ao negativo, tá? Aqui dá para a gente ver melhor, ó. Então aqui dos 3 fios que nós temos do sensor indutivo, então você vai ligar a sua tensão, né, a tensão de trabalho dele. Aqui no caso seria, no nosso exemplo, seriam os 24 volts. Aqui você liga o terra, né, o negativo, e a sua carga você coloca entre o do meio e o terra. Então, quando você aproximar aqui algo que seja metálico, né, algo de metal, né, ele vai então interferir aqui no campo magnético e aí ele vai mandar os 24 volts aqui para a carga, e aí a carga vai receber de 24 volts, né? Porque a diferença de potencial entre 24 e 0, que é o outro ponto em que a carga está ligada, é 24 volts. Então, perceba o seguinte, o sensor de proximidade indutivo, não necessariamente você precisa colocar um ímã próximo dele para ele atuar, tá? Qualquer metal, né, que interfira no campo magnético desse sensor, né, que dentro ali ele tem um eletroímã, qualquer campo magnético, qualquer material ferromagnético, né, que possa interferir nesse campo magnético, ele já vai então detectar. Então ele vai reconhecer materiais que são compostos aí por ferro, cobre, né, materiais que tem ali possam interferir então no campo magnético de um eletroímã que é formado justamente aqui dentro do sensor indutivo, tá? Então dessa forma aí nós vamos ter um sensor indutivo reconhecendo metais. Então ele reconhece metais. Se você colocar um plástico aqui do lado, não vai interferir no campo eletromagnético dele, então não vai fazer nenhuma diferença, tá?
não faz diferença nenhuma nesse caso, tá? Então, aí a gente tem o nosso sensor eletromagnético, né? Que é o sensor então de proximidade indutivo. Bom, pessoal, então tá aí, esse é o sensor indutivo. Vamos falar agora do capacitivo, né? Então, se você tem lá o indutivo para reconhecer metais, como que eu faço para reconhecer os outros materiais? Aí a gente vai reconhecer através do sensor capacitivo. E o sensor capacitivo, então, ele vai ser semelhante ao de proximidade indutivo, porém, ele vai se basear no princípio, né, da mudança de frequência de oscilação de um circuito ressoante, tá? Que tem o valor da sua capacitância alterada devido à aproximação de um corpo qualquer, tá? Então aqui a gente tem lá a gente tem a questão do circuito capacitivo, né? Dentro dele você tem lá um circuito capacitivo, e esse circuito capacitivo ele tem ali uma frequência de ressonância, tá? E ela vai ter a sua modificação quando você aproxima qualquer tipo de material. Então, você aproximar plástico, você aproximar inclusive metal, ele acaba tendo essa frequência alterada, e aí é onde ele faz esse reconhecimento. Aquela parte de você alimentar ele e no pino, na saída comum, ele vai sair o valor da tensão quando ele for detectado, que nós vimos lá no sensor indutivo, vai acontecer a mesma coisa no capacitivo. O que vai mudar no capacitivo é justamente a forma, o que vai fazer então com que esse sensor entre em operação ou não. Então, diferentemente do sensor indutivo, né, o que vai fazer com que você tenha essa modificação é justamente a aproximação de vários itens, tá? Diversos itens e não somente o metal. Bom, a vantagem dele, né, falando um pouquinho das vantagens, é que eles vão então funcionar em qualquer condições de ambiente, tá? Sem contato físico, ele tem alta durabilidade, alta velocidade de comutação, né? A velocidade de comutação é justamente essa velocidade de troca que você tem, né, de um para o outro, tá? Então ele tem uma alta velocidade de comutação e manutenção baixa, né? Ou seja, ele não quebra facilmente, tá? Então a sua utilização vai ser para detectar os objetos de natureza metálica, né, assim como o indutivo, ou não, tá? Ele também reconhece madeira, papelão, cerâmica, vidro, plástico, alumínio, laminados, né, granulados, né, pós de natureza mineral, como talco, cimento, argila. Então, realmente a abrangência dele é muito maior do que o sensor indutivo. Então muda nesse ponto. Essa é a grande diferença do sensor capacitivo para o sensor indutivo, tá? Então, embora fisicamente eles sejam muito parecidos, tá? Dá até para você se confundir, praticamente você não tem diferença olhando para um sensor capacitivo e olhando também para um sensor indutivo. Bom, e aí, pessoal, tá aí o jeitão dele, né? Você tem aí vários tamanhos, várias cores aí, cada um com a sua abrangência, né? Cada um vai ser utilizado em uma área específica, tá? Mas esses são então os sensores capacitivos. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Onde você tem um sensor capacitivo. Ele está ligado aqui, ele está alimentando, na verdade, um motor, né? E aí você percebe, você aproxima o dedo dele, né? Fez a aproximação, ele vai fazer o chaveamento e aí começa a girar o motor, né? Afastou, o motor parou. Então, basicamente, né? E aí ele está reconhecendo a mão, né? Tem simplesmente um reconhecimento da mão da pessoa. Então, aproximou, né? Fechou, mandou lá a tensão naquele fio do meio, e aí ele começa como ele está sendo alimentado por isso, né, esse motorzinho, então ele vai estar funcionando dessa forma. Então ele está reconhecendo a própria mão da pessoa,
tá? Porque também entra aí, ele vai conseguir interferir então na frequência de ressonância do circuito que você tem dentro do sensor capacitivo. Bom, falamos então do sensor capacitivo, vamos falar agora dos sensores óticos, tá? Sensores óticos, onde nós vamos defini-lo, né? Então o sensor ótico ele vai ter como princípio, né, a emissão e a recepção de irradiação, né, infravermelha, quando ele detecta material que reflita, absorva ou desvie luz, né? E aí nesse reflita, absorva ou desvie são os 3 tipos, né, de sensor óptico que nós temos. Aqui está a importância, né? Ele é um sensor de grande importância na indústria. Ele é utilizado para detectar justamente a presença, né, de coisas, né, prever falhas. Ele tem então essa responsabilidade e ele está sempre presente na indústria, como esse vídeo que está rodando aí para você dar uma olhada. Ele consegue justamente fazer essa detecção, né? Então ele consegue fazer outras funções, né? Na parte de segurança, na parte de automação, aqui no caso essa esteira, né? E aí a gente consegue misturar automação com robótica, aquele fazendo a contagem, né, do número de caixas, também pode verificar irregularidades, né? Então, de maneira geral, você tem aí um sensor que tem extrema importância. Só que não existe somente um tipo de sensor óptico, né? Ali no caso ele está até fazendo a inspeção de qualidade, né? Tirando da linha as caixas com defeito, né? E aí você percebe só nesse pedaço aí de linha de produção automatizada, você já percebe como foi utilizado então esse sensor óptico. Então é um sensor amplamente utilizado na indústria da mecatrônica, né? Da automação, da eletrônica, enfim, foi realmente uma invenção muito, muito utilizada aí, os sensores ópticos. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sensor, né, que nós temos. Nós temos então os ópticos alinhados, né? Nós temos os ópticos reflexivos e nós temos os sensores ópticos de reflexão difusa. Eu vou falar dos 3 tipos então, para a gente ver a diferença entre eles. Começando pelos ópticos alinhados, acho que é o mais comum que nós temos na indústria. Então você tem lá 2 elementos, né, um emissor e um receptor, colocados frente a frente, né, e são acionados quando o feixe de luz for interrompido. Então tá aí os 2 feixes, né? Então você passou aqui na frente e ele vai ser acionado então quando você passar aqui na frente, bloquear, né, a passagem do laser do emissor em relação ao receptor. Então quando ele não conseguir mais enxergar, o transmissor não enxergar mais o receptor, aí então você já aí ele vai realizar algum tipo de acionamento, aí depende da forma com que ele foi ligada, né, a forma elétrica com que ele foi ligada. A gente simula isso muitas vezes de uma maneira simples com LDR, né? Você coloca lá um feixe de luz e o LDR, você tampa o LDR e ele acaba realizando algo quando você tampa, né, o receptor. Então o LDR seria o receptor e um LED seria o transmissor. Mas aqui nesse caso, né, nós estamos falando de casos que realmente já são elementos próprios. Você vai lá e compra um sensor óptico, né, já aí na instalação basta você apontar um para o outro. Então interrompeu esse feixe de luz, ele vai realizar então alguma coisa. Então no caso a cortina de luz, né, aqui nesse caso dessa operação aqui, para o cara não invadir a área, né, de prensa, né? Então você tem ali alguns sensores onde a hora que ele invadir a prensa para, né? Então ali ele vai trabalhar no mecanismo de proteção, tá? É uma das formas aí que nós temos de utilizar esses sensores ópticos alinhados. Então muito utilizado na indústria os sensores ópticos alinhados, tá? Principalmente na parte de segurança, tá?
Bom, além do ótico alinhado, nós temos os óticos reflexivos, tá? O ótico reflexivo, que é o outro tipo de sensor que nós temos, eles são aqueles que o emissor e o receptor eles estão juntos em uma só unidade, tá? Então aqui você tem tanto o transmissor quanto o receptor. E aí o feixe de luz, né, ele é direcionado para um elemento reflexivo. Então tá aqui, ó, ele vai sair o laser, vai chegar até um elemento reflexivo, e esse elemento reflexivo, isso pode ser um espelho, pode ser, enfim, você pode escolher desde que ele reflita esse sinal aqui, né, essa onda de laser, né? Então ele vai refletir e vai jogar para a parte de baixo do sensor, que é um sensor, que é o receptor, né? Então o transmissor ele chega até o receptor não quando você aponta diretamente um para o outro, né? Ele chega até o receptor através de uma tabelinha, né? Então ele transmite, bate num espelho ou algo que reflita e volta para o receptor, tá? Então, tanto o transmissor quanto o receptor eles estão na mesma peça. E aí ele usa essa jogada aí de fazer a reflexão, tá? Então a gente tem aí os sensores óticos reflexivos. E aí você tem os sensores de reflexão difusa, tá? E aí o princípio ele é o mesmo, tá? Tanto é que eu vou falar dos dois aí juntos. Então, no caso da reflexão difusa, os raios infravermelhos, os emitidos pelo emissor, refletem sobre a superfície do objeto e retornam ao receptor, provocando seu chaveamento. Só que aqui nesse caso, ele não necessariamente vai estar espelhado, ele pode somente difundir, né? Então ele não necessariamente precisa chegar com a mesma potência que ele saiu. Então apenas o fato dele espalhar essa luz já é suficiente, tá? Então a diferença da reflexão difusa, né, para os óticos reflexivos é que aqui é praticamente um espelho, né, ou algo que reflita bem. Aqui ele só vai fazer a difusão, ou seja, somente vai espalhar esse raio, já é suficiente para ele chegar até o receptor, tá? Então esse é o tipo de reflexão que nós temos. Um exemplo disso são aqueles, aí pode ser tanto por reflexão difusa, ou pode ser também um ótico reflexivo, são aqueles carrinhos seguidor de linha, né? Então como que ele sabe que ele tem que seguir a linha? Então você tem lá um sensor, seja de reflexão difusa, ou seja um sensor reflexivo, onde ele transmite, bate na faixa e retorna para o receptor. Então ele sabe que ele está no caminho certo. Então, enquanto ele tem essa resposta de receber aquilo que foi transmitido, ele sabe que ele está na linha, né? Está andando na linha. Na hora que ele não percebe mais essa ligação, aí ele já sabe então que ele está fora da faixa, e aí ele faz as suas devidas correções. Então ali você pode usar tanto a reflexão difusa quanto um sensor óptico reflexivo, tá? Bom, então tá aí, falamos sobre os sensores, tá? Basicamente são muito usados na mecatrônica, muito usados na robótica, muito usados na automação, na eletrônica. Então são sensores aí extremamente importantes que nós temos e podemos ter uma noção geral do seu funcionamento. Bom, voltando então um pouco para o mundo da robótica, né? Não que não faça parte, mas é algo mais menos específico, né? Mais geral. Falando um pouco mais dessa parte de robô, né? Vamos falar agora, nessa sequência, sobre os tipos de robô, né? Falar um pouquinho sobre a forma que nós temos, que nós encontramos esses robôs. Então, falando dos tipos de robô, a gente sabe então que os robôs eles podem ser montados de diversas formas, né? Eles evoluíram, né? Eles têm diferentes construções e eles resultam em diferentes robôs também. Então, cada um é mais adaptado a um tipo específico de tarefa, tá?
E aí nós temos o primeiro robô que nós vamos estudar, que é o robô cartesiano, né? Então eles são robôs que ele possui 3 juntas prismáticas, né? Lembra que nós vimos os tipos de juntas, né? Esférica, prismática. Então esse aqui ele vai ter 3 juntas prismáticas que vão realizar movimentações em X, Y e Z. Então tá aqui, né? Então ele tem a movimentação dele em X, a movimentação dele em Y, né? Cima e baixo, e em Z lateralmente. Tá? E aí é prismático porque ele entra, né, uma dentro da outra. Os robôs cartesianos, por exemplo, a gente tem aqui um caso de um robô cartesiano, né? Uma ponte rolante é uma espécie de robô cartesiano também, né? E aí alguns exemplos de robôs cartesianos. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente também teria um exemplo de robô cartesiano, onde ele vai, de repente, colocar algumas peças aqui, ou fazer aplicar algum dispositivo, ou aplicar alguma cola, algo assim, né? Aqui um outro tipo de robô, onde ele vai ter a sua devida movimentação para que ele possa fazer então essas movimentações. Então aí tá os movimentos, né, do robô cartesiano, tá? Então isso aqui ele poderia subir ou descer. Esse vem para frente ou para trás, e aqui também para frente e para trás, dando então essa ideia do XYZ, tá? Então eles vão ter lá, normalmente eles vão abranger uma pequena área de trabalho, né, um alto grau de rigidez mecânica, grande precisão, carga inercial fixa, ou seja, o movimento inicial, né, vai ser sempre o mesmo ao longo, né, da área de trabalho dele. Tá? Ele vai ter o controle de movimentos simplificado, né? Vai ser simples. Então esses são os robôs cartesianos que podem então ser utilizados em tarefas que precisam de grande precisão, não requer grandes movimentos. Tá? E aí a gente tem esse primeiro exemplo de um robô cartesiano que eu quero mostrar para vocês, né, nesse vídeo. Eu acho que o vídeo sempre ilustra bem, e aí a gente percebe, né, a movimentação dele em três, né, nas 3 formas, né, no X, no Y e Z. Então você tem aqui a movimentação lateral, né, aqui para frente e para trás, né, e aliás aqui, né, para frente e para trás, e aqui cima e embaixo. Então ele está se movimentando em X, Y, Z, por isso que ele é chamado de cartesiano, né? Então, porque o plano cartesiano tem lá o X, o Y e o Z. Tá? Então tá aí. Outro tipo de robô, né, cartesiano que nós temos é esse daqui, ó. Também se movimentando em X, Y, Z, até parecido com o que eu falei lá da ponte rolante, que não deixa de ser também um robô se movimentando em X, Y e Z. Tá? Então tá aí os robôs cartesianos, tá? Mais um tipo de robô cartesiano, onde a gente vai poder ver o seu funcionamento. Aqui no caso trabalhando com paletização, né? E essa substituição, né, nas cargas mais pesadas, ela é muito bem-vinda, né? Você colocar um robô para fazer isso ao invés da atividade humana, né? Então tá aí o controle do robô. E aí ele vai pegar então essas partes e vai colocar vai fazer o deslocamento disso. Então a gente percebe aí que realmente ele é cartesiano, né? Tem o movimento de X, Y e Z. Tá? Então tá aí mais um tipo de robô cartesiano. Bom, aí nós temos os robôs cilíndricos, tá? E aí o robô cilíndrico, eles são robôs que possuem uma junta de revolução e 2 juntas prismáticas. Então agora você vai continuar tendo as juntas prismáticas, né, no X e no Y, mas o Z é uma junta de revolução, ou seja, é aquela junta que ela gira, né? E aí vai dar um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de habilidade para esse robô. Então aqui ele consegue girar, né, de uma forma mais fácil. Aí você já tem um robô um pouco mais articulado, né, um robô um pouco mais
com um deslocamento um pouco melhor do que o cartesiano, tá? Mas enfim, tem momentos em que até o cartesiano ele acaba se tornando melhor, né, do que o próprio cilíndrico. Mas aí esse é o robô cilíndrico. Ele tem como característica uma pequena área de trabalho, né? Ela vai ser maior, né, do que os robôs cartesianos, né? Mesmo sendo pequena ainda, ela já é maior do que dos robôs cartesianos. Ela tem uma rigidez mecânica menor que os robôs cartesianos, justamente por causa desse giro que ela faz, né? Ela tem um controle mais complexo, né, devido à sua junta de revolução, tá? Então ele consegue ter aí essas características. A aplicação desses robôs, tá? A aplicação dos robôs cilíndricos, eles vão ser utilizados nas atividades que necessitam de um deslocamento superior ao dos modelos cartesianos, né? Transporte de peça de um lado para o outro, paletização, enfim, são as principais atividades dos robôs cilíndricos, tá? Então esses robôs eles alimentam prensas, né? Por exemplo, né? Para substituir essa atividade humana, né? Então mais uma vez o robô sendo utilizado onde a gente não quer utilizar pessoas por causa do perigo da atividade. Então aí esses robôs eles podem então estar alimentando prensas, e aí a gente consegue ver a diferença, né? Embora ele vá ter o Y dele, né? Vai ter o X dele, mas aí ele vai ter essa rotação, tá? Então aí ele vai ter essa função, ó, tá vendo? Ele tem aqui também o X, né? Mas aí na hora do Z ele tem então esses 360, ou não necessariamente, né? Nós vamos ter 360 graus, né? Porque às vezes você tem uma certa limitação, às vezes ele é de 270 graus, ou seja, ele não consegue dar uma volta completa. Mas enfim, já é um caso muito legal aí da gente tratar em termos de aplicação dele na indústria. Então perceba que nesse caso, né, ele consegue ocupar um espaço menor, né? Então ele consegue trabalhar de uma maneira mais ajeitada, né, do que o robô, do que o cartesiano, tá? Mas aí cada um vai ter a sua aplicação, né? Uns são mais vantajosos para uma coisa, outros vão ser mais vantajosos em outra, tá? Aí outro tipo de robô fazendo então a sua função dentro dessa classificação dos robôs cilíndricos. E aí nós temos os robôs esféricos, tá? E aí nos robôs esféricos, né, ele vai ter duas juntas de revolução e uma prismática. Então agora são duas de revolução. Então ele vai ter o giro tanto tanto no Z quanto no X, né? E aí somente o Y é que vai ter uma junta prismática, tá? E aí então esses vão ser basicamente os casos que nós vamos ter de robôs esféricos, né? Então ele vai girar assim, né? E aqui sim ele vai subir, vai para frente e para trás somente, porque aí já é uma junta prismática ainda. Então tá aí o movimento que ele vai ter então desse robô esférico, tá? Característica dele, né? Então ele vai ter uma ampla área de trabalho, né? Menor grau de rigidez mecânica. Ele vai suportar grandes cargas e grande alcance, tá? Então são robôs mais parrudos, né? São robôs mais fortes. Então ele vai ter um controle complexo, né? Devido ao movimento de rotação das duas primeiras juntas e a carga inicial variável. Então quando a gente fala de controle complexo, a gente está querendo dizer o seguinte: o controle dele, o controle da movimentação dele já é um pouco mais difícil você controlar essa rotação, esses 360 graus ou essa velocidade de giro, do que controlar simplesmente um frente e trás, como no caso das juntas prismáticas. Esse, como tem duas juntas de revolução, então ele traz aí um pouco mais você precisa de um pouco mais de cuidado, tá? Então aí você tem um outro tipo, né, que são os robôs articulados horizontais, que é o que nós chamamos de SCARA, né? Então são robôs que possuem duas juntas de revolução e uma prismática,
e realizam apenas movimentos horizontais. Então também ele é um robô que vai ter duas juntas de revolução e uma prismática, assim como os robôs esféricos, tá? E aí, então, esse é um modelo específico de um robô esférico, tá? Que seria o SCARA, mas ele tem uma classificação própria, tá? Esse tipo de robô ele é muito utilizado na indústria, tá? Muito utilizado mesmo, tá? Então tá aí principalmente os robôs da ABB, que é um fabricante aí de robôs, ele é bastante utilizado. SCARA, né? Significa braço de robô de montagem com compilância seletiva, então ele consegue selecionar, né, bem o que ele vai pegar. A característica dele é que eles são próprios para as linhas de montagem, né, devido ao seu posicionamento horizontal e também a possibilidade de atuar horizontal linear, né, no seu terceiro eixo, tá? Então tá aí, olha, vamos dar uma olhada nesse tipo de robô, né, em atuação, que aí é um robô mais focado na parte de montagem, né? Um robô que a gente chama de robô montador. Esse é aquele exemplo que eu falei para vocês da ABB, né, que é um robô muito utilizado na indústria, tá? Então tá aí, ele tem capacidade de 3 a 6 quilos, de pegar 3 a 6 quilos, né? Então, falando aí das características dele, né? Pega pequenas partes, né? Então perceba aí ele pegando essas pequenas partes. O detalhe, né, é que ele está pegando em posições diferentes, né? Então ele tem aí um certo reconhecimento também por visão robótica. Então ele consegue pegar peças pequenas, né? E aí, ó, ele está acoplado aí a uma câmera, onde ele consegue inclusive fazer inspeção. E aí você tem, dentro dos próprios robôs, né, você tem vários tipos, né? Onde você tem aí outros opcionais, como câmera, visão robótica, né, e outros itens aí que podem acompanhar esse robô. Né? Dando uma olhada também num robô similar, né? Também um SCARA, né? Só que esse da Gawin, tá? É uma marca chinesa, tá? Onde ele também, esse já seria para uma estrutura um pouco maior, né? Ou seja, ele já consegue, a capacidade de payload dele, né, de pegar cargas maiores, já é maior. Percebam como dessa forma a gente consegue basicamente eliminar a presença humana aí de um processo de manufatura, né? Então, dada aí a forma de movimento desses robôs. É lógico que ele requer um investimento muito grande, né? Esses robôs, eles não são baratos, né? São robôs extremamente caros, né? Que aí você tem que ter aí um certo cuidado ao comprar para realmente verificar se a sua demanda, né, ela vai ser realmente atendida com esse tipo de robô. Ou seja, não dá para você superdimensionar um processo, tá? Devido a você tem a vantagem do robô, mas também você tem a desvantagem do preço, a manutenção, o cuidado que você tem que ter com esse robô. Bom, vamos dar uma olhada em outro tipo, né, de robô que nós temos, que aí esse é os robôs articulados verticais. A vantagem desse robô é que ele é tudo junta de revolução. Então ele vai ter ali o movimento circular no X, no Y e também no Z. E aí, então, ele vai conseguir ter toda essa articulação, né, que é muito mais refinada, né, do que você ter as juntas prismáticas. Tá? Então, você tem todo o movimento então, de rotação dentro desse robô. Tá? Característica dele é um braço que mais se assemelha ao braço humano, né, visto que o nosso corpo humano ele não tem junta prismática, né? Ele tem junta apenas as juntas de revolução, tá? Onde você vai realmente conseguir aproximar bastante ao braço humano utilizando esse robô. Bom, ele tem uma ampla área de trabalho, né? Ele vai ter uma área grande de trabalho. Ele vai ter um controle, né, complexo devido ao movimento de rotação, né? Então,
aquilo que a gente falou, né? Se já existe a dificuldade, se é mais complicado você controlar o movimento de rotação do que somente o frente traz, né? O vai e volta. Então esse tem 3, então vai se tornar um pouco mais complicado o controle disso. Tá? Mas muitas vezes isso foi o cara que projetou que vai ter essa dificuldade, né, de fazer isso. E não o uso ou a aplicação. Tá? Então, e ele tem uma baixa rigidez mecânica. Normalmente são robôs leves e de grande precisão. Então, dando uma olhada em alguns robôs, né, robôs articulados verticais. Esse robô ele é um robô que ele é um robô da Kuka, né? Aliás, também Kuka é um dos grandes fabricantes de robô, e ele vai ser capaz de pegar pequenos parafusos e fazer a montagem desses parafusos. Tá? Então veja bem que esse tipo de robô, ele realmente o trabalho dele vai ser muito semelhante à mão humana, né? Então olha só, ele pegando o parafusinho e colocando no local certo, né? Com o torque certo, né? Com a delicadeza. Então olha, perceba que ele não coloca só num ponto, ele consegue colocar vertical, horizontal. Então ele realmente consegue imitar bastante aí a figura humana. Tá? Então tá aí o robô articulado vertical. Tá? Esse robô é um robô muito legal, um robô muito utilizado aí nas indústrias. Tá? Então, assim, como eu tenho falado, né, não basta você somente ter um robô. Né? A decisão da indústria em optar por ter um robô, ela tem que ter a demanda para isso, né? Ou seja, você tem que ter a necessidade, ou seja, você vai colocar um robô, você vai fazer um alto investimento, e desse alto investimento que você vai fazer, você tem que realmente ter, ele tem que compensar, né? Senão não existe vantagem em você ter ali um robô simplesmente por ter, né? Por ostentação, tá? Muito bem, pessoal, então tá aí, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós falamos sobre os tipos de robô, né? Tendo aí um pouco mais de contato, né, com a parte do robô dentro da indústria e em que esses robôs eles podem nos auxiliar. E também falamos sobre os sensores, né, os tipos de sensor que muitas vezes estão nesses robôs, né, mas também, né, que faz parte aí da parte de automação industrial. Enfim, é importante que você, técnico em mecatrônica, tenha conhecimento aí nessa parte. Legal? Bom, eu gostaria então de deixar para você os exercícios para validação da sua presença, né? Para que você faça esses exercícios para validação da sua presença. Faça, tire uma foto, me mande para fazer então a validação da sua presença. Legal? Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à sua disposição no grupo de WhatsApp, tá? E também você pode voltar e rever essa aula e outras aulas aí de robótica. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!